Olá, alunos. Então, agora nós vamos para a nossa revisão para poder fazermos bem as nossas atividades. Eu vou aqui recordar os principais pontos do que a gente viu aí sobre a arte acadêmica e sobre o modernismo, né? Que vamos começar a entender um pouco mais desse assunto tão interessante da nossa história artística. Vamos lá. Então, nós vimos a arte acadêmica com a missão artística francesa, a criação da AIBA, Academia Imperial de Belas Artes, né? E as influências, né? A influência que nós queremos dizer aqui é porque a academia dominou totalmente o movimento artístico brasileiro, cenário artístico, né? Com suas regras, com as suas determinações, né? As suas proibições. E também, quando a pessoa se formava, tinha a avaliação por parte dos professores. E, em segundo lugar, acontece aqui o modernismo, com suas características próprias de contestação ao que estava estabelecido. Então, começando aqui pela missão artística francesa, e nós vemos que em 26 de março de 1816, no Rio de Janeiro, o grupo de artistas franceses vieram, né, liderados pelo Joaquim de Breton e pelo pintor histórico Debret, o paisagista Nicolas Antoine, né, e o seu irmão, o escultor Auguste, o arquiteto Grandjean de Montigny e o gravador de medalhas Charles Simon Pradier. Cada um desses artistas aí dentro da sua área aí trouxe a sua influência, e uma das primeiras providências foi fundar a primeira academia de arte no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, seguindo aqui, nós temos o modernismo e suas características, a Semana de Arte Moderna e os artistas mais destacados, né? E Anitta, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Então, as rupturas que a gente fala são as características, as novas determinações, né? Vieram com os modernistas, com pinceladas mais soltas, desenho mais livre, cores mais intensas e maior expressividade. Os temas brasileiros, né, valorizados através das lendas, dos índios, dos costumes urbanos e rurais, as festas populares, paisagens com independência da fidelidade ao real. Quer dizer, não precisava mostrar como se fosse até um retrato, exatamente o que estava vendo. E as emoções passam a ter esse lugar na manifestação artística. Tudo isso aí foram as mudanças, né, dessa nova corrente artística aí. Então, agora nós vamos para a nossa atividade de sala. Vamos lá, alunos, como eu sempre falo para vocês, vamos ler com calma e cuidado as questões, né, o que está proposto lá, o enunciado e as suas respostas, para a gente ter uma ideia bem balizada do que a gente vai responder, né? Às vezes, no próprio enunciado, você já tem um vislumbre da resposta. Vamos lá? Seguindo aí, nós temos a questão de número 1, né? Na época do Brasil colônia, a missão francesa que desembarcou no Rio de Janeiro trouxe novos ares para a arte e o sistema de ensino da então capital. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele tempo. Então, no legado
dos artistas estão as pinturas sobre a família real e a sociedade escravagista, as paisagens da Mata Atlântica, a arquitetura do centro histórico. Então, você vai se testar sobre esse tema aí. Quem era o chefe da missão francesa que chegou ao Brasil em 1816? Temos aqui Joaquim Le Breton, Nicolas, Vitor, Grandian e o Charles. São os artistas que vieram na comitiva. E o chefe era o Joaquim Le Breton. Essa foi fácil, né? Então, agora vamos seguir com uma questão de número 2. A característica da pintura acadêmica é seguir padrões de beleza ditados por um modelo de ensino que tem por base a arte clássica. Então, veja aí que os artistas estavam aí com a sua criatividade amarrada. Considere as seguintes afirmações sobre a pintura acadêmica no Brasil. Então, Pedro Américo é autor de O Grito de Ipiranga e Vitor Meireles, autor de A Primeira Missa no Brasil. Eles são os principais representantes da fase de afirmação do gênero no Brasil. Segundo aqui nós temos, na sua fase inicial, seguia padrões barrocos adaptados pela missão francesa de 1816. E aqui, terceiro, você tem a rigidez do neoclassicismo brasileiro, se desfaz a partir da segunda metade do século XIX, graças ao contato com as tendências europeias do romantismo, realismo e impressionismo. Então, está correto o que se afirma em... Então, você analisa aí cuidadosamente, vai no texto, olha direitinho, olha o que não tem nada a ver, que está escrito aí. E fazendo isso aí, nós chegamos à conclusão que o 1 e o 3 estão corretos, né? Esse negócio de seguir padrão barroco está errado porque a missão veio bem antes de aparecerem esses padrões barrocos. Na questão de número 3, nós temos o seguinte: a missão artística francesa implantou uma política de produção artística no Brasil, com a criação de escolas de arte. No Brasil todinho pipocou essas escolas aí, né? Em algumas regiões, claro. Esse estilo sobreviveu ao período do estilo modernista e as vanguardas artísticas, sendo considerado hoje ao que conhecemos como os cursos de nível superior que encontramos nas universidades. Leia várias vezes para entender bem o que estamos falando aí, tá? Essa política foi observada também na arquitetura, com a implantação do estilo. Então, entre esses estilos aqui, nós vamos ver o que está condizente com esse texto aí, com essa proposição aí. Então, vemos que é o estilo neoclássico, certo? Que sobreviveu a todos os outros estilos. Mais um dado importante, né? Questão de número 4, observe a imagem aí do quadro Operários, da Tarsila do Amaral, foi feito em 1933 já. Então, você está vendo aí, realmente, se você for numa fábrica, quando todo mundo vai saindo com aquelas mesmas roupas, né? A gente tem essa visão aí, essa sensação.
né? Várias leituras, várias ideias a gente pode fazer através do nosso olhar para essa imagem. Né? Pessoas de vários tipos, né? Aqui, né? Branco, negro, pardo, vários tipos, e todas com um olhar mais ou menos semelhante. Então, observe a imagem e, no que se refere a esta obra, marque a alternativa correta. Veja só, na tela Operários, ela dá um passo, ela, Tarsila do Amaral, dá um passo pioneiro para a pintura temática social, de temática social no Brasil. Está falando aí que ela foi a primeira a fazer isso aí, ok? Então, no segundo aqui, você tem que esta obra representa o processo de industrialização de São Paulo. Representa de uma maneira crítica. Aqui em terceiro lugar, você vê o seguinte: as pessoas que vinham de fora trabalhar nas fábricas estão amontoadas. Elas são diversas e, ao mesmo tempo, iguais. Então, está correto o que se afirma no 1 e no 2, ou no 3, no 2 e no 3, qual a combinação certa? Né? Ou será que todos os três estão corretos? Né? Então, nós vemos que tudo isso aqui é uma verdade sobre a tela Operários. Né? Realmente, através dessa tela, ela foi a primeira a mostrar um olhar crítico, né? E ter uma preocupação com o tema social, com os trabalhadores, com as pessoas, né? Com aquele olhar cansado, não é isso? Aquele olhar angustiado. E essa obra representa o processo de industrialização. São pessoas que trabalham na indústria, para a gente perceber isso também. E as pessoas estão, assim, todas juntas, amontoadas, né? E são, ao mesmo tempo, diferentes, mas têm uma atitude em que todas estão numa mesma categoria. Então, vamos seguir aqui para a próxima questão. A questão de número 5, né? A Natureza Morta, aí, de Albert Eckhout, um quadro onde é usada a técnica de óleo sobre a tela, com frutas brasileiras, tá? A imagem acima foi pintada no século XVII pelo pintor Albert Eckhout. Ele era um dos que vieram ao Brasil com a tarefa de pintar as características da nossa flora e fauna. Sobre o seu trabalho, podemos afirmar: que não acrescentou muito à história do Brasil, uma vez que ficou isolado e não foi devidamente reconhecido. Ou, aqui na letra B, nós temos que foi importante, contribuição para a caravana que o trouxe, liderada por Maurício de Nassau. Na letra C nós temos aqui, ó, a sua obra faz parte da coleção de obras produzidas pela caravana trazida ao Brasil por Dom João VI. Opa! Dom João XVI, eu acho que é Dom João VI, esse X aqui está fora, em 1808. Na letra D nós temos, além da obra, da imagem, Eckhout pintou o cenário e a vida cotidiana do Rio de Janeiro. Última parte aqui, Eckhout foi o fundador da Escola Imperial de Belas Artes. Então, nós analisamos aqui, né, chegamos
a conclusão que realmente foi importantíssima a contribuição para a caravana que eu trouxe, que foi o Maurício de Nassau, que trouxe, e a contribuição dele foi porque ele traçou, né, uma visão sobre o Brasil. Ok? Então, com certeza, ele não foi o fundador da Escola de Belas Artes, né? Ele não ficou isolado, e suas obras são reconhecidas até hoje. A sua obra não faz parte, não foi trazida por Dom João, uma vez que ele pintou aqui mesmo, né? É isso. Então, vamos seguir aqui com a questão 6, uma questão discursiva, aquela em que você vai dar a sua opinião, você vai pensar, vai analisar, vai ter uma certa calma e vai falar sobre esse tema aqui, que é o seguinte. Sobre a obra O Grito de Ipiranga, ou Independência ou Morte, feita por Pedro Américo em 1888, lembre lá do que a gente discutiu, argumentou, o que a gente explicou, né? E fale, de acordo com sua opinião, como essa obra foi construída, quais as características dela e o que era que o artista estava retratando na obra, tá? Sobre o que foi o quadro, né? Qual é a sua opinião, assim, como foi que ele teve a ideia, como foi que aconteceu. Então, é importante que você pare e faça uma reflexão para poder responder essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês uma sugestão de resposta, né, que você pode usar. O quanto você chegar perto disso aí, com certeza a sua resposta será melhor aceita. O que acontece é o seguinte, essa imagem aí, que consagrou o dia 7 de setembro, ela não relata com exatidão aquilo que aconteceu naquele dia. Pois essa cena foi produzida pela imaginação do pintor. O próprio Pedro Américo reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura e o que realmente aconteceu. O quadro que ele fez foi depois que algumas pessoas falaram para ele, né? Algumas pessoas, sobre o que as pessoas contaram, de como foi, então ele fez uma ideia lá, né? Não apenas porque havia uma grande diferença de tempo entre a tela pintada e a proclamação da independência, mas também porque não seria possível reconstituir minuciosamente o acontecido, pois faltavam mais relatos, ok? Nós temos também um material complementar, tá? Com a sugestão do vídeo Missão Francesa, que está disponível aqui, tá? E você, por favor, dê uma olhadinha, porque você vai enriquecer a sua visão sobre esses fatos, né? Sobre esses dois movimentos. Você vai entender principalmente a chegada da missão artística francesa ao Brasil, ok? Então, até a próxima aula. Tchau.